Então, vamos continuar aqui, pessoal. Nós estamos falando do controle concentrado, né, pessoal? Controle difuso, tá? Uma observação importante. Quando a gente falou da questão do Supremo, tá? Quando o Supremo ele tiver uma decisão que diga que determinada lei ou dispositivo legal é inconstitucional, ele obrigatoriamente, né, o Supremo tem que obrigatoriamente informar o Senado. Tá? Então, lá no artigo 52, inciso 10 da Constituição Federal, diz o seguinte: compete privativamente ao Senado Federal, inciso 10, suspender a execução, no todo ou em parte, de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Quando que isso ocorre? Evidentemente, né, para ter uma decisão do Supremo dizendo que determinada lei ou determinado artigo, inciso, enfim, determinado pedaço de uma lei é inconstitucional, isso só ocorre quando eu tenho a constituição do meu pleno, ou seja, eu tenho que reunir os 11 ministros, né, ainda que algum falte, mas eu tenho que reunir o pleno. Né, eu tenho que fazer uma sessão onde os 11 poderiam participar e conseguir formar a maioria, né, no mínimo 6 ministros, entendendo que determinada lei ou parte da lei é inconstitucional. A partir dessa decisão, o Supremo Tribunal Federal é obrigado a comunicar ao Senado Federal que determinada lei ou trecho de lei foi decidido como inconstitucional. Tá? Quem está perguntando aqui? Só um minuto. Luciele. Quando vai no STF é só por meio de recurso extraordinário? Em tese, sim, né, Luciele? Porque essas questões aqui, quando vai... Assim, o recurso, quando vai... qualquer matéria que for discutir constitucionalidade, ela vai por meio de recurso extraordinário, né? É lógico que vai existir outros embargos de declaração, vai existir um monte de recursos que são cabíveis lá no Supremo. Mas, em tese, o recurso que me dá essa possibilidade de discutir questões constitucionais é o recurso extraordinário. Tá? Acho que respondi a tua pergunta. Bom, voltando aqui, pessoal. O que ocorre? Então, eu tenho lá no meu pleno, né, por maioria absoluta, né, o Supremo diz, determinado artigo da lei tal é inconstitucional. Tá? O Supremo é obrigado a mandar, né, um ofício, um documento para o Senado dizendo, olha, em julgamento de uma ação tal, número tal, declaramos, né, que determinado trecho é inconstitucional. Aí o que ocorre? A ideia é que o Senado, a partir dessa decisão do Supremo, ele modifique, né, a lei, né, e faça lá os seus normativos para que esse trecho julgado inconstitucional seja removido da legislação, tá? Só que a diferença está que é o seguinte, o Senado, ele não é obrigado a fazer isso. A obrigação do Supremo é comunicar que determinado normativo foi julgado inconstitucional. Ao Senado, é questão de faculdade, né? Então, ele pode suspender a execução desse determinado trecho que foi julgado inconstitucional ou não. Tá? Então, é um poder discricionário do Senado, né? É mais ou menos assim. É mais ou menos como se o Supremo estivesse dizendo, olha, senadores... Travou aqui, pessoal. Estão me ouvindo?
Estão me ouvindo? Sim. Beleza. Tá, então é mais ou menos assim, é como se o Supremo dissesse, olha, senadores, eu tive aqui um caso concreto e eu entendi que esse artigo da lei tal é inconstitucional. Então, já estou sinalizando para vocês que, se houver uma ação de controle abstrato, daí, né, que daí não é efeito entre as partes, né, o controle abstrato é um efeito erga omnes, né, para todos se aplica, porque daí eu estou fazendo um controle de constitucionalidade abstrato. Então, seria interessante, senadores, que vocês já suspendam determinado trecho que eu já julguei como inconstitucional em caso concreto. Porque pode ser que alguém venha com uma ação direta de inconstitucionalidade e queira suspender, né, esse mesmo trecho para todo e qualquer caso. Então, seria assim, o Supremo avisando, né, olha, vamos poupar tempo e vamos poupar que outras pessoas entrem, né, com ação no mesmo sentido e que daí vai gerar todo o processo, todo um desgaste, né, que não seria necessário se vocês já suspendessem algo que o Supremo entende como inconstitucional. Seria um certo ganhar tempo. Mas, como é política, né, pessoal, então, se o Senado tiver lá, estiver em uma fase de brigas com o Supremo, eles não vão suspender por simples birra, né, uma questão política. E vai ficar em vigor a lei, embora naquele caso concreto o Supremo já fez efeito entre as partes. Tá? Ocorre o seguinte, além disso, né, então, a gente falou da questão que faz a regra entre as partes, tá? Mas é importante também saber que hoje existe uma coisa chamada modulação dos efeitos da decisão no controle difuso de constitucionalidade. Vou repetir. Modulação dos efeitos da decisão no controle difuso de constitucionalidade. O que ocorre? Existe uma lei aqui, pessoal, vocês podem abrir lá, depois para vocês olharem, tá? É a Lei 9.868, Lei 9.868, de 1999, tá? Então, ela regula as minhas ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade diante do Supremo. Tá? O que ocorre? Esse artigo 27, ele vai me dizer o seguinte: ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de 2/3 de seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só tem eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que venha a ser fixado. O que é importante disso você saber? É que em determinadas questões o Supremo ele pode modular, modular no sentido de alterar, tá? Então vamos lembrar que a gente está falando aqui de casos concretos em que eu falei que a regra é que a decisão daquela inconstitucionalidade faça efeito entre as partes e seja ex tunc. Tá? O que ocorre? Se ocorrer, né, por algum motivo, do Supremo, num caso concreto, decidir fazer uma modulação de uma sentença, né, alteração, ele poderá dizer, né, que esse entendimento ele não vale somente para aquelas partes daquele julgado em específico, mas o Supremo poderá dizer que aquele entendimento de inconstitucionalidade vale para todos, tá? E também poderá o Supremo também modificar essa questão do ex tunc,
poderá o Supremo dizer, né, que o efeito é erga omnes, né, é para todos, e não só para aquelas partes que estão discutindo a questão da inconstitucionalidade, como também poderá o Supremo dizer, olha, eu considero que não é ex tunc, mas que é uma decisão ex tunc. Então, é a partir ex nunc, é a partir da minha sentença. Então, os efeitos são a partir da minha sentença, ex nunc, e se aplicam a todas as pessoas. Tá? Então, nós não vamos aprofundar nisso, porque isso aqui dá para vocês estudarem e fazerem um doutorado da questão da modulação dos efeitos da decisão. Mas é só para vocês saberem, né, quando vocês ouvirem falar em modulação dos efeitos da decisão, no controle de constitucionalidade, essa possibilidade, né, que tem do Supremo, em vez de deixar aquela situação se aplicar só entre as partes, o Supremo vir e dizer que aquela decisão, dada a relevância da matéria, se aplica a todas as pessoas em todos os casos, né? Mesmo casos que nem chegaram ao conhecimento do judiciário poderão, né, seguir naquela sentença. É quase uma espécie de súmula vinculante, né? Só que aqui nós falamos, né, de modulação dos efeitos da decisão. Tá? Bom, deu para entender, pessoal? Até aqui nós falamos de controle concentrado, né? Controle difuso concentrado. Alguma dúvida até aqui? Não? Então vamos... Difuso concreto, né? Oi? Difuso concreto, não concentrado, né? Isso. Desculpe. Concentrado. Ok. Concentrado que nós vamos entrar. Isso. O difuso, o sinônimo é o concreto, né, pessoal? Porque nós estamos falando da situação que eu tenho uma ação inicial, né? O conceito é que tem uma ação, tenho partes no processo e que meu objetivo principal não é a questão de declarar inconstitucionalidade ou não, mas que eu tenho que fazer isso para que o meu objetivo da ação seja concretizado, né? Então, lembrar que aqui no controle difuso ou concreto é uma questão incidental à declaração de inconstitucionalidade, beleza? Bom, pois bem, como a gente falou lá no início, o nosso sistema de controle, né, de constitucionalidade repressivo, em que se fala do judiciário, ele é misto, né? Então eu tenho o controle difuso ou concreto e o controle concentrado ou abstrato, que é o que nós vamos ver agora. Tá? Aqui é mais fácil de entender, porque o controle concentrado ou abstrato, como o próprio nome diz, eu não tenho partes brigando por uma determinada lide, né? Eu só vou ter o quê? Eu vou ter uma parte, né, que é legitimada, provocando o meu único órgão que pode fazer o controle concentrado ou abstrato. Quem que é o meu único órgão? Quem é o meu único guardião da Constituição? Supremo Tribunal Federal. Tá? Então, se lá, no controle difuso ou concreto, qualquer juiz, qualquer tribunal, qualquer pessoa, né, com poder jurisdicional poderia se manifestar sobre a inconstitucionalidade ou não de determinada lei ou dispositivo, aqui não. No meu controle concentrado ou abstrato, somente o Supremo Tribunal Federal é que poderá se manifestar. Tá? Então, o único órgão que realiza o controle concentrado abstrato no Brasil é o Supremo Tribunal Federal. E aqui, sei lá, nós tínhamos o modelo americano, aqui nós temos o modelo chamado austríaco. Tá? Então, inicialmente proposto por Hans Kelsen em 1920. Tá? Então, aqui, eu não tenho uma disputa, uma lide. Né? Eu simplesmente tenho que uma das pessoas legitimadas, que a gente vai ver na sequência, ela ingressa
né, com uma das ações, né, que a gente vai ver. São várias ações que eu posso questionar a constitucionalidade, mas uma dessas pessoas legitimadas, ela vai até o Supremo Tribunal Federal e questiona, né, que determinada lei ou determinado artigo é inconstitucional. Tá? Ou também pode ser que esse legitimado vá diante do Supremo, né, e peça que o Supremo declare que tal lei é constitucional. Tá? Então, como isso? Tá? Existe uma ação chamada ADC, ou ADCOM, tá? Que é a ação declaratória de constitucionalidade. Tá? Então, essa parte legitimada ela vai até o Supremo, não para que o Supremo diga que aquela lei em vigor é inconstitucional, mas que o Supremo diga, não, essa lei que entrou em vigor é constitucional. Isso ocorreu recentemente, quando entrou em vigor a Lei Maria da Penha. Por quê? A Lei Maria da Penha ela é um avanço legislativo, né, enfim, inegável, que reconheceu as diferenças, né, entre homens e mulheres, e essa desigualdade, né, sempre essa relação de uma força maior do homem, seja uma força física, psicológica, enfim, toda essa questão, essa carga histórica de dominação do homem sobre a mulher. Só que o que ocorre? Quando a Lei Maria da Penha entrou em vigor, muitos juízes, principalmente aqueles juízes com uma mentalidade mais antiga, acharam que a Lei Maria da Penha era inconstitucional. No sentido do quê? Dizendo que, olha, a Constituição 88 fala que todos são iguais, homens e mulheres são iguais em direitos e deveres, né? Toda aquela história. E nesse sentido, como a Lei Maria da Penha ela vem para proteger a mulher em relação ao homem, né? Determinados grupos de juízes entendiam que a Lei Maria da Penha era inconstitucional, porque ela reconhecia essa desigualdade e dava um tratamento protetivo maior da mulher em relação ao homem, né? O que não ocorre, né, em relação do homem à mulher. Então, como que se resolveu isso? Né? Se ingressou no Supremo, né, provocando uma ação declaratória de constitucionalidade, ou seja, os legitimados foram lá e falaram, olha, Supremo, a Lei Maria da Penha está em vigor e eu quero que vocês, né, olhem o texto dela e declarem, né, que é constitucional. Né? O Supremo poderia declarar constitucional ou inconstitucional. Né? Então, a ação declaratória de constitucionalidade é nesse sentido. Né? Eu não vou até o Supremo para pedir que ele diga que aquilo é inconstitucional, mas para que ele reforce que aquela lei que já está em vigor é constitucional e tem plena validade. Tá? Então, esse foi o exemplo da ação declaratória de constitucionalidade. Né? Então, é uma visão que a gente chama de visão otimista. Né? Por quê? Porque a lei está em vigor e eu só quero que o Supremo dê o carimbo de constitucionalidade daquela lei, para que ninguém mais questione, né, o cumprimento daquela lei. Tá? Então, a partir do momento que o Supremo se manifestou, olha, a Lei Maria da Penha, ela é constitucional, né, foi por terra as teorias e as decisões daquele grupo de juízes que entendia inconstitucional por causa da proteção maior, né, que tem da mulher diante do homem. Tá? O mais comum, né, sempre vai ser as ações diretas de inconstitucionalidade. Porque, na verdade, a lei entrando em vigor, né, se eu estou, em tese, aquela lei não me afeta, não está removendo algum direito meu, eu não tenho por que me incomodar. Né? É muito mais fácil me incomodar se aquela lei está me afetando no sentido da inconstitucionalidade. Né? Essa ação declaratória de constitucionalidade da Maria da Penha é só um reforço para dizer
que ela vale plenamente, né? Agora, se entra em vigor alguma lei que me incomoda e que eu entendo como inconstitucional, né, o mecanismo que eu vou utilizar é a ADI, né, ou a ADIM, né, ação direta de inconstitucionalidade. E aqui é o que eu vou chamar de visão pessimista. Eu entendo que aquela lei em vigor ela é inconstitucional, ou seja, ela tem dispositivos normativos incompatíveis com o meu sistema constitucional. Tá? Então, aqui vocês já vão poder perceber, né, nitidamente a diferença, né, lá do meu controle concentrado ou concreto, né, do meu controle concreto ou difuso, que era um caso específico, uma briga entre partes, do meu controle aqui concentrado abstrato, que eu não tenho uma briga entre partes, mas eu estou questionando a própria fundamentação dessa lei normativa, tá? Essa lei em abstrato. Tá? Então, eu questiono o texto legal antes de eu ter um problema social de uma briga entre partes. Então, aqui não é incidental, né? Aqui é o controle em si, né, pessoal? Então, aqui o Supremo não vai se manifestar como um incidente decorrente de um caso concreto, mas aqui o Supremo Tribunal Federal vai se manifestar no sentido de que ele é o guardião da Constituição e ele é a última palavra, ele é o intérprete finalístico para dizer se algo é constitucional ou não. Tá? Então, aqui ele exerce o seu papel fundamental, né, que é dizer o direito, dizer a constitucionalidade das normas. Tá? Então, aqui eu vou ficar preso à análise do texto da norma da lei. Tá? Entenderam até aqui, pessoal? Alguma questão aqui? Podemos seguir? Nenhum questionamento? Tá. Então, eu vou pedir para vocês dêem uma olhada lá no artigo 103 da Constituição Federal. O artigo 103, ele vai me trazer quem são, né, as partes legitimadas a ingressar, né, com ações diretas de inconstitucionalidade. Tá? Então, vocês vão ver que não é qualquer pessoa que pode entrar. Né? Diz lá o seguinte, artigo 103 da Constituição Federal. Podem propor a ação direta de inconstitucionalidade e a ação declaratória de constitucionalidade o presidente da República, a mesa do Senado Federal, a mesa da Câmara dos Deputados, a mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, o governador de estado ou do Distrito Federal, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, partido político com representação no Congresso Nacional e confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. Bom, muita gente, né, pessoal? Então, aqui tem uma seta para vocês lembrarem de quem pode propor ADI e ADC. Tá? Como a gente viu, são 9 pessoas. Tá? Então, a gente vai separar assim. São 3 mesas, tá? 3 autoridades e 3 instituições. As 3 mesas, quem que são? Câmara Federal, mesa da Câmara Federal, tá? E mesa do Senado Federal. Mais a mesa das Assembleias Legislativas, né, dos meus estados, ou Câmara Legislativa do Distrito Federal. Só muda o nome, mas vocês têm que lembrar disso. Que são sempre 3 mesas. Senado, Câmara Federal e Assembleias Legislativas nos estados. Essas 3 mesas podem propor ação declaratória de constitucionalidade ou ação direta de inconstitucionalidade.
Bom, aí eu vou ter, além das 3 mesas, eu vou ter 3 autoridades. Quem são as 3 autoridades? O presidente da República, o governador do estado, né, ou do Distrito Federal, e o PGR, Procurador-Geral da República, né, o chefe do Ministério Público Federal. São as 3 autoridades que podem propor uma ADI ou uma ADC. Tá? E, por fim, as 3 instituições, que são o Conselho Federal da OAB, partido político com representação no Congresso Nacional, ou seja, Congresso Nacional, eu tenho que ter a representação desse partido, tanto na Câmara de Deputados, como no Senado Federal. Então, eu tenho que ter pelo menos um deles, né? Tem que ter nos 2, né? E quando eu falo em Congresso Nacional, eu estou somando os 2. Eu estou falando de Senado mais Câmara Federal. E confederação sindical ou entidade de classe nacional. Tá? Então, tem que ter esse âmbito nacional. Então, no meu controle concentrado ou abstrato, somente essas 9 instituições ou pessoas é que podem propor uma ação declaratória de constitucionalidade ou uma ação direta de inconstitucionalidade. Percebam a diferença. Aqui o controle é concentrado, abstrato. Eu estou questionando um texto legal, um normativo como um todo. Tá? Somente essas 9 entidades que podem provocar o Supremo Tribunal Federal. Diferentemente lá do meu controle, no caso concreto, né, meu controle difuso, né, lá no controle difuso ou concreto, qualquer pessoa pode provocar a declaração de inconstitucionalidade como incidental. Tá? Outra coisa importante aqui para vocês, tá? Vocês têm que lembrar também, isso aqui é sempre objeto de questão de prova. Tá? Dentro desses 9 legitimados, eu vou ter uma divisão, tá? Do que se chama de legitimados universais e legitimados especiais. Legitimados universais são aquelas pessoas ou entidades que podem propor qualquer matéria. Eu posso propor para o Supremo qualquer matéria que questione, que peça para o Supremo declarar constitucionalidade ou não de uma lei. Tá? Quando eu sou universal, nesse sentido, né, qualquer questão, esses legitimados poderão provocar o Supremo. Agora, quando o legitimado é especial, ele não pode propor questões que não tenham pertinência temática com aquilo que eles representam. Deixando bem claro como que isso ocorre. Por exemplo, uma Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Ele não pode propor uma ADI ou uma ADC em que a pertinência temática é um tributo estadual de Roraima, tá? Um estado que não tem nada a ver com São Paulo. Tá? Se não demonstrar que tem uma pertinência temática, né, que aquele tributo, que tem uma guerra fiscal com aquele estado, enfim, algo que atinge o estado de São Paulo, ele não pode propor. Tá? Por isso que ele é um legitimado especial. Ele é especial no sentido que ele tem que ter a pertinência temática com o interesse daqueles que ele representa. Então, uma Assembleia Legislativa, né, ele representa um estado determinado da nação. Então, ele não pode questionar interesses que não tenham relação com o estado que ele representa. Tá? Por isso, é um legitimado especial. Né? Ele tem pertinência temática. Agora, o legitimado universal, né, e vamos ver aqui as outras 2 mesas. Então, a Câmara Federal, né, a Câmara dos Deputados, Câmara Federal e o Senado Federal, eles são universais. Então, eles representam
todo o país, embora sejam eleitos por determinado estado, eles estão lá para a elaboração de leis federais. Então, qualquer temática eles podem discutir, né? Podem ir provocar o Supremo, tanto para a declaração de constitucionalidade, como a ação direta de inconstitucionalidade de qualquer temática, porque eles representam toda a nação. Então, eles não estão vinculados a uma pertinência temática. Da mesma forma, né, quando eu falo de autoridades, o PGR, Procurador-Geral da República, e o Presidente da República também, qualquer matéria, eles podem propor, né, discutir a constitucionalidade junto ao Supremo, porque eles também são universais, diferentemente dos governadores. Os governadores são legitimados especiais, assim como as assembleias legislativas estaduais. Os governadores também são legitimados especiais, porque eles têm que ter pertinência da matéria, né? Então, tem que provocar o Supremo a questão da constitucionalidade relacionada ao estado que eles são eleitos e representam, tá? Então, o governador de São Paulo, se não tiver nenhuma pertinência com o estado dele, ele não pode questionar porque existe uma lei estadual do Rio Grande do Sul definindo algumas medidas protetivas, acessórias à Lei Maria da Penha. Ele não pode, tá? Porque ele não tem pertinência com o estado de São Paulo. Então, ele tem que ter algo que vincule o estado que ele representa, tá? E, por fim, nós percebam que nós separamos aqui, né, os 9 legitimados em 3 grupos. Em cada um desses grupos vai ter um desses legitimados que é especial, né, que precisa ter a pertinência com a matéria para questionar no Supremo, tá? Então, aqui, as 3 instituições, nós temos o Conselho Federal da OAB, nós temos partido político com representação no Congresso Nacional e temos confederação sindical ou entidade de classe nacional. Desses 3, qual que vocês acham que é legitimado especial, que tem que ter pertinência com a matéria? Porque tem 2 aí que são universais. Vamos lá, pessoal? Alguém me responda, vamos ver se alguém está prestando atenção. Abra o microfone. Confederação Sindical. Quem falou? Letícia? Francine. Francine. Acertou, Francine. Pessoal, por que é a representação Confederação Sindical Entidade de Classe Nacional? Porque elas representam determinadas categorias. Ou seja, quando uma confederação sindical de metalúrgicos, eles estão representando metalúrgicos. Não podem eles lá querer discutir matéria de controle de constitucionalidade sobre o trabalho de enfermeiros, né? Eles não podem. Quem tem legitimidade para propor alguma ação direta de inconstitucionalidade ou ação declaratória de constitucionalidade em relação ao cargo e às atribuições dos enfermeiros seria, né, o Conselho Federal de Enfermagem, né? Então, uma entidade de classe nacional que tem uma legitimação especial. Da mesma forma, não pode o Conselho Federal de Odontologia querer propor algum controle de constitucionalidade em relação às atribuições dos médicos. Então, a legitimidade especial é nesse sentido, que essas entidades representativas, né, sindicais ou de conselho de classe, elas são vinculadas ao interesse da sua classe. Não pode, né, dar palpites em classes organizadas diferentes ou que não tenha relação com elas, né? Então, o partido político com representação no Congresso Nacional, é evidente que ele é um legitimado universal, né? Pode questionar qualquer coisa no controle concentrado, né? Controle abstrato, né? Porque eles são representantes nacionais. E, da mesma forma, o Conselho Federal da OAB, né?
É importante que vocês percebam que o Conselho Federal da OAB, ele não é uma simples classe que ele está lá somente para interesses da classe dos advogados. Tá? Vamos lembrar lá, aliás, vocês não estudaram ainda, mas vocês vão estudar lá em ética, que a advocacia ela é uma função essencial da justiça. Então, o Conselho Federal da OAB, ele pode entrar com qualquer ação declaratória de constitucionalidade ou ação direta de inconstitucionalidade, uma vez que a OAB não está lá só para representar questões da classe advogados, mas ela está lá como função essencial de garantia da justiça. Então, nesse sentido, o Conselho Federal da OAB, ele também é um representante universal. Assim sendo, temos 6 representantes universais, né, que podem entrar com qualquer matéria de controle de constitucionalidade, não precisam ter pertinência temática, né, que é a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, né, a mesa da Câmara dos Deputados, Senado Federal, o Presidente da República, o Procurador-Geral da República, o Conselho Federal da OAB e partido político com representação no Congresso Nacional. Esses 6 não precisam ter pertinência de matéria. Então, qualquer coisa, eles podem provocar o Supremo para decidir a constitucionalidade ou não. Né? Agora, os legitimados especiais, né, Assembleia Legislativa Estadual, governadores estaduais e confederação sindical ou entidade de classe nacional, esses têm que demonstrar para o Supremo que eles têm interesse naquela argumentação, naquela provocação de constitucionalidade. Senão, vão ser indeferidos. Né? Se forem lá querer ingressar com alguma ação sem relação com a matéria, eles terão a negativa. Era isso, pessoal. Alguma dúvida? Então, professor, pode repetir quais são os especiais? Os especiais, Assembleia Legislativa dos Estados, governadores dos estados e confederação sindical. Com representação. Beleza, obrigada. Então, pessoal, temos menos de 1 minuto. Eu estou encerrando por aqui. Vamos fazer o seguinte, se restar alguma dúvida, a gente continua lá no WhatsApp, pode ser?